Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 11. Isaías 53, verso de número 11. Nós queremos meditar na palavra do Senhor sobre o tema avaliação. Eu sei que você passou o ano e olhou para o ano de 2015 e avaliou tanto aquilo que aconteceu com você, como aquilo que aconteceu no país, aconteceu no mundo, aconteceu à sua volta, aconteceu na sua família. Então, é necessário fazer avaliação? Será que isso é bíblico? Será que é necessário que alguém nos avalie? A avaliação, ela tem benefícios? Nós lemos aqui no início do culto, Romanos capítulo 8, verso 28, nos diz que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Qual é esse propósito de Deus para as nossas vidas, ou para a nossa vida? Porque nós não temos vidas, nós temos somente a nossa vida. Ali diz que Deus chamou segundo o seu propósito. Isaías 53, verso 11, diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, diante desta palavra que o profeta Isaías anuncia a respeito do teu Filho Jesus, que viria para entregar a sua vida em nosso favor, e mesmo antes da criação, ele já avaliou e viu que vai valer a pena. Por isso, Senhor, ele mesmo se dispôs voluntariamente a carregar a cruz em meu lugar e em lugar dos meus irmãos que estamos aqui, e não somente os nossos pecados foram levados sobre ele, mas a tua palavra nos diz, através do evangelista e também de teu discípulo João, que é pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. Por isso, Senhor, nós nos prostramos em humilde adoração, reverenciando, Senhor, o teu grande conhecimento, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, fala ao nosso coração nesta hora, nesta palavra, que possamos também avaliar a nossa própria vida e avaliar os nossos atos, ver o que é necessário ser mudado, para que neste ano de 2016 nós possamos ter uma nova perspectiva de vida e a chegarmos no final deste ano, olharmos para trás com satisfação, assim como Jesus, mesmo antes da fundação do mundo, sabendo de tudo o que ia acontecer, ele avaliou e viu que valeria a pena. Por isso mesmo ele enfrentou aquela cruz, sabendo que hoje estariam reunidos neste lugar, e não somente aqui, mas também em outros lugares nessa cidade, nesse estado e no mundo, pessoas debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor, reverenciando e adorando aquele que por nós morreu, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho nesta hora, para a tua glória eterna. Amém. Amém? Deus tem um propósito com a nossa vida, e portanto é necessário fazer uma constante avaliação da nossa vida e ajustá-la, conformando-a com o propósito de Deus. O propósito de Deus é maior do que os nossos propósitos, é maior do que a nossa visão. A nossa visão ela é limitada, nós vivemos por pouco tempo. O evangelho que nos foi anunciado, Pedro nos diz, um dos discípulos diretos de Jesus, que o evangelho a nós anunciado é que todo homem é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Hoje está bonita, está viçosa, está florida, e amanhã já está murcha. Assim é a nossa glória. A nossa glória é passageira. Daqui a uns dias nós vamos falar sobre a questão da glória, a glória de Deus. O homem, Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles não precisavam de roupa. A glória de Deus os revestia. E é isso que Jesus veio trazer de novo
para que nós, resgatados e regenerados, vivamos para a glória do Senhor. Nós fomos criados, Paulo diz em Efésios no capítulo 1, 3 vezes ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ou seja, é necessário que nossa vida seja revestida da glória de Cristo. E assim nós não vamos ser encontrados nus quando Ele vier. E Jesus virá em breve. Daqui uns dias nós vamos falar sobre este tema. A avaliação, ela é, primeiro, preventiva. Segundo, ela é corretiva. Terceiro, ela é conclusiva. Quarto, ela é compensadora. E quinto, ela é recompensadora. Então, para você lembrar um pouquinho melhor desses 5 princípios da avaliação colocados aqui, é que é o PCCCR. PCCCR. Ela é preventiva, ela é corretiva, ela é conclusiva, ela é compensadora e ela é recompensadora. Toda avaliação, ela é necessária para que nós possamos saber onde estamos. Um filósofo que foi mentor de Nero, aquele mesmo que colocou fogo em Roma, Sêneca, ele disse que para quem não sabe aonde quer ir, nenhum vento é favorável. Você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa estabelecer alvos para a sua vida. Você precisa estabelecer princípios pelo qual você possa viver. A avaliação, em primeiro lugar, ela é preventiva. Deus criou o mundo. Ao final de criar o mundo, a Bíblia nos dá conta de que Deus chegou à conclusão: eis que tudo é muito bom. Deus olhou a criação e no final da criação ele disse: é tudo muito bom. No capítulo 2 ele diz: não é bom que o homem esteja só. Mas o capítulo 1 ele fala da criação do homem e da mulher. Então no final da criação, que a mulher já fazia parte, ele disse: eis que tudo é muito bom. Não era apenas bom, era muito bom. Então Deus, ao fazer alguma coisa, fez uma avaliação do que ele havia feito. Se Deus faz avaliação, por que nós não devemos fazer a avaliação? Aliás, um aluno, quando entra numa faculdade, numa escola, na autoescola, por exemplo, ele é avaliado. E somente diante de um grau que ele alcança de aprovação, ele é aprovado depois da avaliação. Mas ninguém é aprovado sem avaliação. Ainda que alguns sejam, está incorreto esta atitude. É necessário sempre de novo avaliar as questões. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 28 até o verso de número 30, Jesus fala de um homem que quer seguir a Jesus, ele precisa sentar e avaliar. Sentar e avaliar. Nós vemos muitas pessoas buscando Deus quando as coisas vão mal. Mas poucas pessoas continuam buscando Deus quando tudo vai bem. Então deveríamos sempre buscar a Deus quando as coisas vão mal. Se Deus tivesse essa mesma conclusão que nós, então Deus estaria jogando praga e problemas sobre a nossa vida o tempo todo, para que nós não nos afastássemos dele. Mas Deus não pensa como nós pensamos. O mesmo profeta Isaías, ele fala um pouquinho mais adiante, ele diz que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais elevados que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados que os vossos. Porque se Deus pensasse como nós pensamos, aí sim nós estaríamos em maus lençóis. Ainda bem, e graças a Deus, que Deus não pensa desse jeito que nós pensamos. Né? Graças a Ele, né? Graças a Ele que Ele não pensa como nós pensamos. Jesus usa o exemplo, então, de quem quer segui-lo, com o exemplo de quem quer construir uma torre. Uma torre, ela tem a sua expressão na geografia. Ela é vista de longe.
Os edifícios mais altos de uma cidade são os primeiros a serem avistados quando você se aproxima de uma cidade. Assim também uma torre. A torre tem a visibilidade não só para quem está lá em cima para olhar, mas como aquele também que se aproxima de um castelo, de uma cidade, tem essa visibilidade. Então, aquele que quer construir uma torre, ele precisa primeiro sentar e calcular quanto vai gastar. Porque se ele não fizer isso, ele vai lançar o fundamento, vai edificar um período por um tempo e depois não vai ter condições de concluir a sua obra. Ele precisa parar para analisar, não somente porque ele precisa de pedras, mas ele também precisa de meio de transporte e como elevar essas pedras até lá no topo. Então ele precisa de toda uma logística necessária para que aquilo seja concluído. Nós falamos há poucos dias atrás sobre a Torre de Babel. Ali eles pararam, sentaram, analisaram, avaliaram e tomaram a decisão de construir torre. Como eles não tinham pedra, eles fizeram tijolos e os queimaram bem para servir de lugar de pedra. Eles fizeram análise prévia para depois se lançar à tarefa. E a Bíblia nos diz que Deus, olhando para aquilo, disse: agora, já que eles estão unidos num propósito, nada vai impedi-los. Se nós, como povo de Deus e como igreja do Senhor Jesus, estivermos unidos num propósito, nada vai nos impedir. O que nós precisamos avaliar é se aquilo que nós estamos nos propondo a fazer está debaixo da vontade de Deus. Aquilo que eles estavam fazendo ali, na Mesopotâmia, em Babel, não estava debaixo da vontade de Deus. E por isso Deus desceu e confundiu de tal maneira que eles não conseguiram concluir a sua empleitada. Mas qual é a proposta que nós temos como povo de Deus? Você tem seu boletim aí? Na primeira página tem a nossa proposta como igreja, como povo do Senhor Jesus. Temos uma missão, glorificar a Deus fazendo discípulos de Jesus até a sua volta. E como Jesus não voltou, esse é o propósito que nós temos aqui. A não ser que você tenha um outro evangelho, uma outra Bíblia e uma outra proposta melhor do que essa que Jesus deu para a igreja, nós vamos fazer isso. E se você ainda não fez um discípulo de Jesus, já é hora de você começar. Não diga eu sou pequeno, eu sou jovem. Jeremias disse isso: eu sou apenas um menino. Deus disse: não diga que você é menino, porque eu já te escolhi no ventre da sua mãe, eu te designei para que você seja meu porta-voz. Mesmo que você seja um junior, um adolescente, Deus quer e pode usar a sua vida. Quando o rei da Síria invadiu o povo de Israel, as 10 tribos do norte, uma menina adolescente foi levada como escrava, e ela estava trabalhando na casa de Naamã, que era o general comandante do exército do rei da Síria. Em 2 Reis, no capítulo 5, você tem esse relato. E aquela jovem, aquela adolescente disse: se meu senhor estivera lá na casa de Eliseu, ele curaria a sua lepra. Naamã voltou para casa glorificando a Deus. Ele se converteu porque ele foi convencido, não somente pelo que aconteceu com ele, mas pelo que Eliseu ensinou a ele. Ele passou a ser um adorador do Senhor. Deus usou um profeta fujão, como Jonas, para converter as pessoas que estavam dentro do navio e depois uma cidade inteira de mais de 120 mil pessoas, que era Nínive. Aquela cidade, nas gerações seguintes, voltou à idolatria e por isso, no ano de 612, ela foi totalmente dizimada. Foi totalmente destruída. Até hoje, Nínive, foi difícil deles encontrar Nínive. Se transformou num monturo de tijolos. Nunca mais foi reerguida. Você vê esses relatos no livro de Miqueias e de Naum, principalmente o livro de Naum.
Naum profetiza que Nínive nunca mais seria reedificada. Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz avaliação do que Ele mesmo cria. Um Deus que olha para a humanidade e vê a dedicação, mesmo que não seja debaixo do propósito dele, Ele reconhece que se houver unidade, haverá sucesso. O mesmo Deus que veio até nós em Cristo Jesus nos dá conselhos preciosos de como segui-lo. A necessidade de avaliação é dita por Jesus quando ele fala sobre este homem que se assenta primeiro para analisar se consegue ou não construir essa torre. Na sequência ele fala sobre um rei que precisa avaliar se com 5.000 soldados ele consegue enfrentar alguém que vem contra ele com 10.000 soldados. Jesus nos deixou uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o propósito. Nós fomos chamados com um propósito. Por isso que, filosoficamente falando, o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. Simples. Filosofia tupiniquim. O mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. Simples assim. Nós nos perdemos porque nós fazemos as coisas secundárias ser mais importante que a mais importante. Por um período a igreja pensou que o ministério de louvor é que fazia a igreja crescer, vidas serem tocadas e transformadas. Em outro período a igreja disse não, é a pregação apenas. Não, é tudo, é a unidade da igreja. Mas o propósito da igreja para o nosso tempo, para a nossa geração, continua sendo o mesmo propósito que Jesus estabeleceu a sua igreja lá na sua Gênese. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Os impérios dos homens, os reinados que os homens estão edificando, eles duram uma geração, talvez a geração seguinte, na terceira geração já está extinta, como aconteceu com o Império Assírio. A capital, que em 732 foi colocado como Nínive, foi totalmente dizimado, hoje é um monturo de pó. Mas o reino de Jesus já está nas portas de completar 2000 anos. Ele está sentado à direita do Pai e governa. Ele governa sobre vidas de pessoas que são seus súditos e mais do que súditos. Ele disse, olha, eu não tenho chamado vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês sabem o que eu faço. Agora, se nós não fazemos o que o Senhor Jesus pede, nós não somos amigos dele. Ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E aquele que faz o que eu mando, esse é meu amigo, esse me ama. Então não existe nada mais importante para a igreja do que fazer discípulos. Não é construir catedrais. Podemos até construir. Não é construir obra social. Podemos ter obra social. Mas a prioridade número 1 de Jesus para a sua igreja é discipulado. É fazer discípulo. Deus avaliou a sua criação. Jesus avaliou a sua obra antes da fundação do mundo. O profeta Isaías, no ano 700, 720, antes de Jesus nascer, diz que ele já tinha olhado e já tinha visto o fruto do seu trabalho penoso e ficou satisfeito. Ele já está satisfeito, mas ele pode ser ainda mais alegre com você, junto dele, na sua obra. Como nós vamos viver o ano de 2016? Qual é a perspectiva? No boletim eu coloquei 3 palavras: expectativa, decepção e frustração. Uma pequena meditação sobre essas 3 palavras no boletim. E você pode ler depois em sua casa, avaliar e ver como você pode chegar ao final de 2016 tendo menos decepção e menos frustração.
Sabe por que as pessoas estão muito tristes? Porque elas estão decepcionadas ou frustradas. Como você pode evitar isso no seu coração? Engaje-se naquilo que Deus está fazendo. Se você se engajar no que Deus está fazendo, você não vai estabelecer uma expectativa exagerada sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, e você não vai se frustrar com tanta facilidade. Não coloque tanta expectativa sobre você mesmo. Nós fazemos muitas promessas, e às vezes fazemos promessas exageradas para nós mesmos. E prometemos para Deus que neste ano nós vamos fazer diferente. E chegamos no final do ano e ficamos decepcionados conosco. Porque a decepção tem a ver com o passado, mas a frustração tem a ver com o que aconteceu no passado e pelo que você vai perder no futuro. Você tinha planejado alguma coisa para o futuro e aquilo não deu certo. Então você se frustrou. Onde queremos ir como povo de Deus? O que vamos fazer? Qual é a vontade de Deus para o seu corpo, que é a igreja? Qual é o objetivo de Jesus para a sua igreja? A Bíblia é muito clara. Jesus deu uma tarefa para nós: fazer discípulos. Esses discípulos são batizados e são ensinados. E a promessa dele de estar conosco todos os dias está intrinsecamente ligado a essas duas ordens: batizar e ensinar. Ele não prometeu estar conosco quando nós não estamos fazendo isso. Não adianta a gente reivindicar a promessa de Deus quando nós estamos fora do princípio que ele estabeleceu. Então, se nós obedecemos o seu mandamento, João escreve que tudo que nós pedimos a Deus, Deus dá. Agrada-te do Senhor, Davi já nos ensinou nos Salmos, e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agrada-te primeiro do Senhor. Faça aquilo que ele quer que seja feito. Porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de todas as coisas, ele nunca abriu mão de Deus, de adorar a Deus. Ele se tornou rei, mas o reino não o teve. Ele se tornou rico, mas as riquezas não o tinham. Ele se tornou um herói, mas o heroísmo não o tinha. Quem o tinha era Deus. Ele estava nas mãos de Deus. Em segundo lugar, a avaliação ela é corretiva. A nossa vida surgiu no dia da nossa conversão. Nós éramos mortos em pecados e delitos. No momento que Deus nos deu vida, ao ouvirmos o Evangelho, nós nascemos. Onde nós cometemos falhas, onde nós falhamos, Deus não deseja que nenhum de nós se perca. O profeta Ezequiel diz que Deus não se alegra com a morte de quem é alguém que está longe dos seus caminhos, mas que se converta aí e viva. Moisés já escreveu: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Deus dá a dica. Olha, tem duas opções, tem dois caminhos. Escolhe esse aqui. Escolhe esse. Deus é tão bom que além de dar opções para nós, Ele mostra qual é a melhor opção para nós. O que precisamos fazer para mudar a trajetória para podermos chegar ao alvo estabelecido por Deus? Eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu posso avaliar. Eu não posso avaliar por você, a não ser que você confesse para mim a sua necessidade. Mas eu posso avaliar a minha necessidade, onde eu posso mudar para que isso seja real na minha vida. É insanidade fazer a mesma coisa do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. Há 22 anos que eu estou pregando o Evangelho. Nós já passamos por um período de transição, mas é necessário ainda mudar ainda mais. Nós somos educados por uma geração que acredita piamente que sentar no banco e ouvir uma pregação é o máximo da nossa vida com Deus. Não, isso aqui é apenas uma lição que nós vimos aqui para aprender, para repartir lá fora. Nós não estamos mais debaixo do sacerdotalismo.
Em Jesus Cristo nós fomos feitos príncipes e princesas e sacerdotes do Senhor. Nós não precisamos mais de um ungidão, alguém que fica num mosteiro 24 horas, 7 dias por semana, enclausurado para interceder por nós. Você, em nome de Jesus, em qualquer lugar, você chega diante de Deus. Você pode orar por um enfermo. Você pode clamar e suplicar a presença do Senhor. Terceiro lugar, a avaliação ela é conclusiva. Quando Deus olhou para a criação, Ele chegou à conclusão. Eis que tudo é muito bom, inclusive o casamento do homem. É tudo muito bom. Tudo muito bom. O homem, a mulher, a criação, tudo que Deus havia criado, muito bom. Jesus avaliou o fruto do seu penoso trabalho. Ele não desistiu. Mesmo quando ele estava lá no Getsemane, Lucas, que era médico, ele diz que Jesus suou gotas de sangue. A conclusão que ele chegou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pediu ajuda aos seus discípulos mais íntimos para orar com ele. E ele os corrigiu. Ele os avaliou e os corrigiu. Vocês não conseguiram ficar comigo em oração pelo menos por 1 hora. Ele conhece a nossa limitação, mas ele não aceita a nossa desistência. Ele continua lutando por mim e por você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Então 2016 pode ser bem diferente, para a glória dele, porque ele nos chamou para o louvor da sua glória. Ela é conclusiva, porque vai chegar um momento em que Deus vai nos chamar, cada um de nós, para prestar contas diante dele sobre todas as nossas ações. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Alguns que são religiosos, eles dizem, se lá está sendo ensinado isso, eles vão prestar conta diante de Deus, eu sou inocente. Não, cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Da nossa vida pessoal, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. O texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, ele diz assim, versos 10 a 12. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou também, porque desprezas teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não importa. Rico, pobre, homem, mulher, pequeno, grande, todos nós compareceremos diante do Senhor. E para afirmar isso com mais veemência, Deus jura pelo nome dele mesmo. O autor aos Hebreus diz que, como Deus não tem ninguém acima dele para jurar, porque a gente jura por alguém que está acima de nós, ele jurou por ele mesmo, porque não existe ninguém acima dele. A avaliação ela é conclusiva. Como é que nós vamos concluir o ano de 2016? Ainda falta mais de 360 dias. O ano recentemente começou. A avaliação ela é compensadora. Existe uma diferença entre compensar e recompensar. A palavra compensar é equilibrar uma situação através de ações positivas, de modo a neutralizar os resultados do balançar, do nivelar ou do contrapesar. Então, se você tem uma balança e você quer, ou alguém que está numa corda bamba, está com uma vara, ele precisa compensar. Se num lado senta um pássaro de 2 quilos, ele precisa colocar a vara para o outro lado, porque senão ele vai perder o equilíbrio. Então a compensação é necessária para que nós não percamos o equilíbrio. O salmista disse, Senhor, não deixa que os meus pés resvalem,
que eu caia. Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O perigo de cair é para quem está de pé. Quem está deitado não tem perigo de cair. Já está no chão. Mas quem está de pé precisa tomar cuidado para que não caia. É estabelecer ou definir uma recompensação ou um agrado que possa neutralizar ou anular alguma coisa difícil ou custosa que tenha ocorrido. Isso é compensação. Cada vez que olhamos de onde nós fomos tirados, analisamos a viabilidade de andar por fé. Porque quando nós somos tirados do lamaçal do pecado, da morte espiritual, e hoje reconhecemos Cristo como Senhor, isso foi pela fé. Então nós precisamos andar por fé. Por isso Paulo disse, nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Deus é o autor da fé. Abraão recebe o título de pai da fé. Mas Jesus já avaliou antes da fundação do mundo. O texto de Isaías nos diz que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele já fez uma avaliação antes da fundação do mundo. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, que Jesus já foi conhecido em sua morte na cruz antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, cada perda, cada atitude de abrir mão é uma compensação para obtermos aquilo que é mais valioso. Por isso que na nossa trajetória de andar com Cristo é necessário, quando fazemos uma avaliação, ter compensação. Não nos presentear, isso é muito fácil, isso nós fazemos o tempo todo. Mas é compensar para que o alvo maior, pelo qual Deus nos chamou, não seja perdido. Então nós abrimos mão de conforto, talvez de horas de sono para estar com Deus. Fazemos viagem, despesas, para que nós tenhamos mais comunhão e mais intimidade com o Senhor. Deus ouve a oração de todos, mas aqueles que o conhecem, Ele trata diferente. Ele trata diferente. Quando nós corrigimos um filho, nós corrigimos de maneira diferente do que se nós fôssemos e entrássemos num lugar onde tivesse 5 crianças brincando. 2 daquelas crianças fossem nossos filhos, e eles estivessem fazendo uma arte. A gente só diria publicamente para todos, o que vocês estão fazendo? E pegaríamos na mão dos nossos 2 filhos, e os levaríamos para casa, e daríamos um tratamento diferenciado para eles. Nós não corrigiríamos aqueles outros, porque não são nossos filhos. Agora, Deus nos corrige porque nos ama. Agora, se nós vivemos e fazemos as coisas erradas e não recebemos correção de Deus, o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 12, verso 4 a 10, então nós somos bastardos e não herdeiros. Aí a gente tem que arregalar os olhos mesmo. Espera aí, faço coisas erradas, não sinto tristeza, faço coisas que não agradam a Deus, não sinto remorso. Opa! É um sinal da morte espiritual. E João vai além. Na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz, olha, eu não quero que vocês orem por quem pecou o pecado de morte. Essa pessoa precisa reconhecer seus pecados, se voltar para Deus que pode dar vida. Por isso Deus disse para Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do iníquo, senão que se converta e viva, porque Deus é poderoso para ressuscitar, Deus é poderoso para dar vida, Deus é poderoso para restabelecer e dar uma nova esperança à pessoa. É verdade que consequências são consequências. Deus nos perdoa o pecado, não as consequências do pecado. Davi é um exemplo muito real sobre essa questão. Por isso, é necessário que nós façamos compensação. Estou dedicando o tempo necessário para o Senhor, estou buscando o Senhor, quero a presença do Senhor, mas eu não o busco, não o invoco, não quero estar junto com Ele. Tem ambientes na minha casa em que Ele não é bem-vindo. Tem momentos no meu dia que Deus não é bem-vindo. Então, é necessário avaliar. Abrir mão dessas coisas que não agradam ao Senhor, nem a presença do Senhor, e andar com o Senhor.
Mas, além da compensação, existe a recompensa. A recompensa é o que Deus dará a você por manter o seu foco, por manter o seu alvo. Quando Deus disse para Josué, Josué, seja forte e corajoso, não se aparte desse livro, e tudo que você fizer vai prosperar. Você vai conquistar, você vai ter vitórias. Haverá recompensa ao fiel. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que cada um de nós vai receber das mãos do Senhor, nós vamos ser avaliados e vai receber das mãos do Senhor a recompensa. Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz, eis que vem sem demora, nas minhas mãos está a recompensa, o galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Em 2009, quando eu fui pregar no Retiro da Terceira Idade, o que você vai dizer para pessoas que já estão com mais tempo de crente do que você de vida? Eu falei sobre recompensa. E alguns deles acharam que isso era salvação pelas obras. Tanto tempo. Ignorando uma verdade tão clara e explícita das Escrituras, que da própria boca do Senhor Jesus foi dito. Há uma recompensa para aquele que é fiel. Jesus disse, servo bom e fiel. Você foi fiel no muito, sobre o pouco te colocarei. É isso que ele disse? Em Mateus 10, 42, Jesus diz que aquele que der um copo de água a um dos meus discípulos, porque ele é meu discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, a sua recompensa. Jesus recompensa até um copo d'água, gente. Jesus é justo, Jesus é honesto, Ele não é trapaceiro. Tudo que você fizer no Senhor, você vai receber recompensa. Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58. No Senhor, a nossa obra, o nosso trabalho não é vão. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há uma recompensa. Por isso é necessário que a gente faça sempre uma avaliação. Por que eu estou andando com o Senhor? Por que eu busco o Senhor? Busco o Senhor só para resolver os meus problemas dessa vida? Paulo diz no mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, no verso 19, se a nossa esperança em Jesus é só para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena. Porque a nossa esperança em Jesus não se limita a essa vida, vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Jesus disse que é possível fazer um tesouro lá. E Jesus não estava brincando e nem falando, ou fazendo um discurso retórico quando ele disse isso. Ele estava falando da realidade. E Paulo creu nessa realidade. Ele disse, tem um depósito lá. Eu sei que aquele em quem eu tenho crido, ele é fiel. E ele vai me recompensar. Haverá uma recompensa eterna. A autocorreção. A autocorreção que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 31 e 32, ele diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A disciplina que vem do Senhor é para nos salvar e para nós não perdermos a recompensa. Então a autocorreção, gostaria que você levasse essa frase para sua casa. De tudo que eu falei aqui, 5 pontos, esquece. A autoavaliação é preventiva, ela é corretiva, ela é conclusiva, ela é compensadora e recompensadora. Leva essa frase para sua casa, para sua semana. A autocorreção evita a correção do alto. Para que nós façamos uma autocorreção, nós precisamos fazer primeiro uma análise. A autocorreção com U evita a correção do alto com L. Como é que foi o seu ano de 2015? Como é que vai ser o ano de 2016? Você quer conhecer mais sobre os planos de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Está explícito, não tem nada oculto. Jeremias diz, em Jeremias 33:3, invoca-me
Eu vou te mostrar coisas grandiosas e ocultas que você não sabe. Quantos querem mais do Senhor aqui? Eu quero mais do Senhor. Eu quero conhecer mais, porque quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu entendo que eu preciso dEle. Mais eu o amo, mais eu me prostro diante dEle, mais eu me apego a Ele. Porque tanto me amou, eu o glorificarei. Essa é uma profecia a respeito de Jesus. Quando ele estava na cruz, os fariseus, os saduceus, olharam e apontaram para Jesus. Ah, ele preferiu Deus? Que ele venha livrá-lo então. E livrou. Jesus vai ser dado um sinal para vocês. Não o sinal que vocês querem, mas o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites, a barriga daquele peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites depois, Jesus ressuscitou. Está vivo. Está sentado à direita do Pai. Os mesmos discípulos que fugiram quando Jesus foi preso, subiram num lugar bem elevado. Disseram, é nós. Estou aqui para morrer por Ele. Os mesmos que haviam corrido para não morrer, agora morreram por amor a Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Disse, eu gosto do Senhor. Eu não consigo amar o Senhor ainda do jeito que o Senhor me ama. Jesus consola o coração de Pedro e diz, vai chegar a hora em que você vai me amar com amor agapel, ou agapau, o amor sacrificial. Você vai estender as mãos, o outro vai te vestir. Quando você era jovem, você fazia o que você queria. Mas vai chegar um momento que você vai me glorificar com a sua morte. E a Bíblia nos diz que Jesus avisou Pedro que Pedro seria crucificado. E ele foi crucificado. Esse Senhor Jesus está presente aqui. E Ele quer coroar o seu ano de vitória. Ele quer revelar a você coisas grandiosas e ocultas que você não sabe. Então, quando você chegar diante dEle, chega com adoração, chega com exaltação, glorifica o nome do Senhor, usa seus lábios para bendizer o Senhor, cantar louvores. Amém? Vamos nos colocar em pé e cantar então essa última canção ao nosso Deus, declarando com essa canção que Ele nos tome nas suas mãos, nos tome nos seus braços, nos conduza neste ano de 2016, com a graça, com a bênção dEle, nos dando a direção certa, tomando as decisões certas, fazendo uma autoanálise, uma avaliação constante, vendo onde na nossa vida precisa ser mudada alguma coisa, para que haja compensação, para que a recompensa não seja perdida. Amém? Que Deus te abençoe a fazer esse tipo de análise. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar. Estamos diante de Ti, Senhor, em gratidão no nosso coração pela palavra do Senhor. Senhor, que nós não percamos de vista o propósito pelo qual nós fomos salvos pelo Senhor, nós fomos regenerados pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor, ver em alto e claro som a Tua voz nos dirigindo os passos cada dia nesse novo ano. Que nós possamos ver claramente o propósito do Senhor para nós como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos conduz em mais um ano com a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus. E todo aquele que crê diz, amém. Amém.